Convido você para abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Filipenses 2, de 1 a 11. Eu peço a você que depois da leitura mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza, na mesma passagem. Paulo escreve assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Irmãos, esse texto trata de relacionamento. E o que me impressiona no apóstolo Paulo, em particular, nesta passagem, é que Paulo é um pastor. E Paulo é um teólogo. Para resolver problemas domésticos na igreja local, problemas de relacionamento entre irmãos, Paulo traz à tona, muito provavelmente, o texto mais robusto da cristologia de todo o Novo Testamento. Paulo não é um teólogo de gabinete, que escreve sobre as grandes doutrinas da fé cristã, assentado numa escrivaninha, refletindo numa biblioteca. Mas ele escreve teologia, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, para resolver problemas de relacionamento na igreja local. Se vocês perceberem, Paulo plantou essa igreja, a igreja de Filipos, na sua segunda viagem missionária. E quando Paulo sai desta cidade de Filipos, deixando para trás esta igreja passa a ter uma característica muito especial. E ele diz isso no capítulo 4, no versículo 15 desta mesma epístola, informando que aquela igreja se associou com ele no tocante a dar e receber, tornou-se parceira do ministério de Paulo. Eu diria para vocês que a igreja de Filipos era uma igreja missionária. Não só logo que Paulo saiu de Filipos para Tessalônica, ela sustentou Paulo na cidade vizinha, mas quando Paulo estava preso em Roma, aquela igreja se preocupou em mandar Epafrodito a Roma para suprir as necessidades de Paulo. Diria para vocês que aquela igreja, portas para fora, era uma bênção. Visão missionária, amor aos missionários, investimento na obra missionária. Mas a igreja de Filipos tinha um problema.
portas para dentro, a igreja não estava lidando bem nos relacionamentos internos. Uma igreja que tinha uma visão ampla para fora dos portões, mas uma igreja que estava com dificuldade de resolver os seus problemas domésticos. Se não, vejamos. Olha aí capítulo 4, verso 2. Aquela igreja tinha um grupo de mulheres. Se fosse dentro da igreja preteriana, diríamos que era a SAF da igreja. E duas irmãs ali não estavam conseguindo viver mais em harmonia. Olha aí capítulo 4, 2. Rogo a Evódia, rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. Essas mulheres não eram membros apenas anônimas, incógnitas da igreja. Porque Paulo diz no verso 3, que elas juntas se esforçaram com ele no Evangelho. Também com Clemente, com os demais cooperadores meus. Eram mulheres de vanguarda, eram mulheres ativas na dinâmica do ministério da igreja. Num dado momento aquelas mulheres se desentenderam. Num dado momento aquelas mulheres não caminhavam juntas mais. Num dado momento aquelas mulheres não pensavam mais concordemente. Se você perceber, no capítulo 1, no versículo 27, Paulo toma de novo esse assunto do relacionamento doméstico e diz que havia problema lá. Então ele escreve no verso 27 assim: vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo diz isso porque sabia que havia problemas dentro daquela igreja, dos irmãos não conseguirem se relacionar. Mas agora no texto que nós acabamos de ler, dos versos 4 e 5, ele deixa isso claro, qual era o problema que existia dentro da igreja. E ele diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Em outras palavras, dentro daquela igreja de Filipos, havia partidos, havia grupos, havia panelinhas, havia guetos. Havia gente naquela igreja que estava trabalhando desde que o grupo dele se projetasse, desde que o grupo dele aparecesse. Mas havia dentro daquela igreja algumas pessoas que estavam trabalhando, mas para que o nome dele recebesse as luzes da ribalta, para que os holofotes acendessem em cima dele. Ele chama isso aí de vanglória. Tinha gente naquela igreja que só pensava nele mesmo, não no que era do outro. A grande questão é, como é que Paulo lida com isso? Como é que Paulo resolve isso? Ele está preso em Roma, essa igreja está muito longe dele, mas ele ama essa igreja era a sua coroa, era a sua alegria. Ele tem sido ajudado por essa igreja, ele tem sido sustentado por essa igreja. Essa igreja é missionária, essa igreja tem uma visão ampla para o mundo, mas essa igreja não está conseguindo resolver os seus problemas pessoais, domésticos e internos. Então chama a sua atenção para o fato de que é nessa conjuntura que o apóstolo Paulo introduz a doutrina de Cristo, a cristologia, para resolver um problema prático na igreja. É nessa conjuntura que ele vai nos ensinar algo glorioso: como resolvermos problemas de relacionamento, seja dentro da nossa casa, seja lá no nosso trabalho, seja dentro da igreja que frequentamos. Vejam vocês que há duas filosofias de vida. A primeira delas, eu diria para você, que estaria lá no capítulo 1, versículo 21 desta carta, quando ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas você poderia ter um outro estilo de vida. No capítulo 2, versículo 21, ele diz assim: pois todos eles buscam o que é seu próprio,